E aí, gente? Tá no máximo aqui. Chega esse som aí. Show. Vamos lá, então. Essa é uma música minha, inédita ainda, que a gente deve gravar no ano que vem. Mas eu acho que ela tem a ver com o tema que a gente vai tratar hoje. Foi composta agora nesse período de pandemia, quarentena, toda essa loucura aí. E o nome dela é O Tempo. Quanto tempo o tempo tem? Tempo espera e vai além. Tempo escorre nas minhas mãos, cai na terra e espalha o grão. Foi-se o tempo, então vem a dor, e a saudade me lembra a flor. Cheira a morte, tempo ruim. Gente forte se faz assim. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Foi tu espere quem vai domar tempestade pra me acordar. Vida esfrega o quão fraco eu sou. No roteiro eu não sou autor. Tempo impulsa pra caminhar. Vida avulsa tão singular. Não se engane, eu sei esperar. Desafio é esperança. Vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar. Tenho tempo de se alegrar, céus se abrem pro sol brilhar. Tome um tempo pra respirar. Tempo nasce, tempo morre. Tempo planta, tempo arranca. Tempo mata, tempo cura. Tempo ergue, derruba. Tempo chora, tempo dança. Tempo espalha, tempo ajunta. Tempo afasta, tempo abraça. Tempo rasga e costura. Tempo ama, tempo odeia. Tempo empata e guerreia. Tempo guarda e joga fora. Tempo escreve minha história. Isso. Ainda aprendendo a cantar e tocar essa música. Mas é uma
uma canção que traz algumas reflexões acerca do tempo que eu acho que fazem sentido dentro da proposta do texto que a gente vai ler aqui, que está lá em Tiago, capítulo 5, dos versos 7 até o 11. Vamos lá. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz já está à porta. Irmãos, tomem como exemplo a paciência no sofrimento dos profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Tiago 5, do 7 ao 11. Bom, a introdução, como todo mundo já está acostumado, Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, se apresenta como servo, escravo, na hora de redigir essa carta, e destina essa carta às 12 tribos dispersas, judeus convertidos e o Israel espiritual, né? Do qual nós fazemos parte. A epístola toda tem como tema central a maturidade e cada perícope vai se desencadeando em partículas, em temas, subtemas dentro desse tema da maturidade. Primeira perícope a gente falou sobre adversidades, podem produzir constância ou morte, pecado e morte. Segunda, coerência, questão do discurso e da prática. Terceira, equidade, indignação com as mazelas, injustiças sociais e reparação dessas injustiças, que desencadeou na questão das obras, que são sinal vital da fé, que por sua vez trouxe o tema da sabedoria, que há dois tipos, pseudo-sabedoria, que é orgulhosa, e a verdadeira sabedoria, que é, antes de tudo, humilde. E daí veio a questão do controle, que foi... humildade, sabedoria é humildade, que é o valor essencial do reino, em oposição à presunção, que é um valor essencial do mundo, que desencadeou na questão do controle, que são nossas tentativas vãs de manipular Deus, né? E tem a ver com a questão da humildade também. E da semana passada, que foi a questão das riquezas, em que a gente concluiu que acumular é pecado, né? E que os nossos privilégios só encontram sentido no próximo, né? Quando eu uso o meu privilégio para abençoar meu próximo. Aí que Jesus diz aquela frase, por exemplo, os pobres sempre têm convosco, né? Então, para que é que eu tenho recursos? Para abençoar meu próximo, né? As pessoas usam isso para dizer, sempre tem pobre, desencana. Não é importante, não é isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo, você sempre tem pobres e só agora que vocês estão preocupados com eles, né? Ou seja, numa preocupação que não era verdadeira, né? E hoje a gente vai falar sobre a questão do tempo. Muito bem. A questão do tempo é curioso, né? Quando a gente fala de maturidade e tempo, a percepção de tempo muda, né? Ao longo da nossa vida. Vocês já foram crianças, com certeza, já ficaram muito impacientes dentro de um carro, por exemplo, viajando, né? Parece que não chega, né? A coisa não vai, né? Um adulto aparentemente maduro, né? Ele tem uma percepção mais real do tempo, né? Ele lida com isso com mais tranquilidade. Para uma criança, esperar é muito difícil. Tem um amigo nosso, o Hugo, o filho dele, o Igor. Eu lembro várias vezes do Igor falar assim para mim: tio, posso ir na sua casa, tal, essa semana, semana que vem? Eu falei, tá, vou falar com seu pai, né? Aí, tipo, eu combinar com o pai dele, deles virem, e o pai dele falou: só não fala pro Igor.
Combinado, beleza, nós vamos, mas não fala para ele, porque ele vai passar a semana inteira. É hoje que a gente vai? É amanhã? Né? Porque é típico da criança essa impaciência, né? Essa dificuldade de lidar com o tempo, né? Você falar assim, é sábado, ou, ó, você vai ter que dormir e acordar 4 vezes. É capaz dele dormir no meio do dia para achar que passou mais um dia, né? Então, é natural da maturidade uma habilidade maior de lidar com o tempo, né? Mas a pós-modernidade tornou relativas 2 dimensões que são absolutas, que é o tempo e o espaço. A ansiedade, que disse que é o mal do tempo, né? O mal da nossa época, não o tempo como a gente está lidando aqui, o mal da nossa época é a ansiedade. A ansiedade diz respeito a muito caminho para percorrer e pouco tempo para fazer, né? Então, hoje a gente tem jovens de 30 anos desesperados porque não conseguiram faturar o primeiro milhão deles, ou pior ainda, não conseguiram trocar de iPhone ou nem trocar de HB20 para uma do ano, né? Então, me parece que isso reflete uma imaturidade, né? Uma perseguição de valores que talvez tenham a ver com uma imaturidade mesmo, né? Uma mentalidade que ainda é infantil demais, né? Eu falei que esses 2 aspectos são absolutos porque, cientificamente falando, para todo mundo, né? Todos os 7,8 bilhões de habitantes desse planeta, né? O dia continua tendo as mesmas 24 horas que sempre teve, né? A Terra continua tendo os mesmos 510 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Mas é assim na percepção de todos nós? Quer dizer, existe tempo e terreno para todo mundo? Existe tempo e espaço suficiente para todos nós? Tem um cara, um geógrafo chamado, eu não sei exatamente se é assim que pronuncia o nome dele, mas é Rogério Heisbert, ou é Risbert, talvez que se pronuncie. Se vocês souberem, me corrijam aí. E esse geógrafo, ele faz a seguinte observação, ele diz, o tempo só existe porque ele pode ser materializado no espaço, e o espaço só existe porque está envolvido numa dinâmica de tempo. Eu sempre falei de um ponto de vista um pouco mais científico, assim, né? Que pensando naquela lógica espacial, né? Que a gravidade interfere no tempo, toda aquela história de Einstein, né? Antes de Deus dizer haja luz, né? Antes dele dizer haja, não existia tempo. Então não dá para pensar em antes, né? Enquanto não há matéria, enquanto não existia matéria, também o tempo não passava, não existia essa dimensão temporal, né? Essa dimensão temporal está presa à materialidade, né? Por isso, para Deus, não existe ontem, amanhã, né? E nem espaço, né? Não existe limitação. De que tamanho é Deus, né? Não existe essa. Ou quanto tempo ele tem, né? Quanto tempo ele existiu? Ou por quanto tempo ele vai existir? Essas questões não fazem sentido para fora da materialidade, né? E já esse geógrafo ele está trazendo para algo um pouco mais prático, né? Ele está dizendo que o tempo depende de uma materialidade e o espaço depende de uma temporalidade. Então são 2 dimensões que elas estão sempre em conexão uma com a outra. O tempo depende da matéria e a matéria depende do tempo, do ponto de vista prático também, né? Esse mesmo geógrafo ele vai dizer que na pós-modernidade o mundo escolheu, né? Encolheu, perdão, em tempo e em espaço para todo mundo. Eu vou mandar de novo o link para a Risolene, só um minuto. Perfeito. O tempo e o espaço encolheram no mundo todo. Isso, vamos dizer assim, de certa forma é democrático, você pode dizer, porque encolheu o tempo e o espaço para todos, do ponto de vista prático. Porém, segundo esse geógrafo, Rogério Heisbert, a percepção desse encolhimento, o reflexo desse encolhimento do tempo e do espaço é diferente para ricos e pobres. Olha como a observação interessante que ele faz. Ele fala assim que para o rico, o mundo chega até ele pelo aparato tecnológico.
de forma passiva. E ele viaja ao mundo com facilidade, ativo, né? Por outro lado, para o pobre, ele está desterrado e a sua mobilidade é compulsória. Ou ele é atraído por uma promessa de trabalho, de possibilidade de ascensão, ou ele é expulso de sua localidade por desapropriação, por ameaça, por uma série de coisas. Então, o encolhimento do mundo gera efeitos completamente inversos numa camada mais favorecida e numa camada mais desfavorecida. Tem um pensamento que vai mais ou menos nessa onda também, que é do Betinho. O Betinho escreveu assim, ó: a modernidade produziu um mundo menor do que a humanidade. Sobram milhões de pessoas. Não se previu espaço para que elas, nos vários projetos internacionais e nacionais. No Brasil, essa exclusão tem raízes seculares. De um lado, senhores, proprietários, doutores, e do outro, índios escravizados, trabalhadores e pobres. A industrialização brasileira não encurtou o abismo entre pobres e ricos. Essa era a promessa, né? Que quando a gente fosse evoluído o suficiente, os abismos sociais seriam superados, né? Mas não rolou, né? Os senhores, a industrialização brasileira, perfeito? Os senhores viraram empresários, mas continuaram a viver em versões novas da Casa Grande. E os escravos viraram trabalhadores, mas continuam morando na senzala, em dormitórios feitos para isolar o pobre depois do serviço. Então eu quero que ele fique distante depois que ele prestou o serviço que precisava, né? E essa observação do Betinho faz muito sentido, apesar dela ter acontecido muito antes da realidade que nós vivemos hoje, né? O Betinho faleceu já há um bom tempo, né? Mas ele já previa, e talvez isso já vinha acontecendo, de certa forma, aproximando dessa realidade que nós vemos. Tá, então tempo e espaço estão meio que misturados, mesclados, né? E elas são percebidos de formas diferentes entre ricos e pobres. E os efeitos, o reflexo desse encolhimento do tempo e do espaço são diferentes nessas duas realidades. Existe algo que faz a gente... a Risolene está entrando. Existe algo que faz a gente viver e perceber essas dimensões de tempo e de espaço. E aqui o autor Tiago, ele dá o exemplo do agricultor, né? Ele fala que a gente deveria perceber o tempo como o agricultor percebe o tempo, né? E talvez o que ele está tentando sinalizar, que a metáfora que ele está trazendo do agricultor diz respeito a propósito. O agricultor espera porque ele está pensando na colheita, né? E é isso que Tiago está argumentando aqui. O agricultor aguarda, ele espera, ele tem paciência, porque ele aguarda uma colheita, ele está visando um resultado final. Então existe uma percepção de propósito naquilo que ele está fazendo, né? Ele não aguarda à toa, né? E aí Tiago faz um paralelo falando que nós precisamos aguardar a vinda do Senhor da mesma forma que o agricultor aguarda a colheita, né? Eu não me lembro quem que foi que falou disso, mas existe uma percepção da leitura apocalíptica, né, em que se fala da questão do horizonte utópico, que é necessário que nós mantenhamos em mente esse horizonte utópico da vinda do Senhor, né? E quanto nós nos distanciamos dessa realidade eterna, né, mais nós... Ariano Suassuna? É isso? Isso, perfeito. Então, quanto nós nos distanciamos dessa realidade eterna, mais nós nos perdemos na nossa realidade terrena, né? Então, quando eu mantenho em vista o meu horizonte da vinda do Senhor, eu encaro o meu dia a dia como algo passageiro, né? E quando eu me perco nas minhas tarefas diárias e naquilo que me exigem diariamente, eu perco de vista
né? As coisas parecem que estão em contraponto, assim. Quanto mais eu estou envolvido na minha vida terrena, mais eu perco de vista a eternidade. E quanto mais eu me envolvo na eternidade, mais eu me desligo do que é terreno. Ou das mazelas, das dores que eu sinto, né? Nesse corpo. O John Stott, ele falou que existem 3 grandes aspirações do ser humano. E isso tem a ver com esse senso de propósito, tá? Ele diz que o ser humano aspira pelo transcendente, aspira pelo significado e aspira por relacionamentos autênticos. Essas 3 coisas praticamente guiam a existência humana: a transcendência, o significado e os relacionamentos autênticos. O tempo e o espaço estão no coração do propósito do evangelho nessas 3 esferas, da transcendência, do significado e dos relacionamentos. Quando a gente pega, e eu acho isso muito curioso, quando a gente vai ler o livro de Gênesis, e quando você vai ver qualquer debate sobre Gênesis, 99,99% dos debates se dão em torno da questão da criação. Se houve criacionista, ou se a evolução foi um mecanismo para Deus criar o mundo, ou se esse mito da criação é só uma forma alegórica de falar porque o ser humano não tem conhecimento de como foi que Deus criou, ou se foi Deus que criou, ou se Deus chegou já estava aí criado, né? Você vai ter muitas ideias nesse campo. Mas a questão é que o livro de Gênesis, ele reserva 20% do conteúdo para falar de criação, queda, Noé e Babel. Criação, queda, Noé e Babel vão de Gênesis 1 a Gênesis 10. Gênesis 11 a Gênesis 50 está falando do tema central de Gênesis, que não é exatamente a criação, mas é Abraão e sua descendência. A promessa que Deus faz para um homem, assim, Gênesis 1 a 10 é um preâmbulo, é uma introdução àquilo que Gênesis vai tratar efetivamente, que é o propósito de Deus em Abraão e sua descendência. A gente vai ler lá, Gênesis 12, do 1 ao 3, diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes, família, seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e tornarei famoso, você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas ou serão benditas. Você percebe que aqui estão esses 2 aspectos, tempo e espaço. Deus está prometendo uma terra para a descendência de Abraão, para o seu futuro, né? Então a temporalidade e a espacialidade estão presentes nessa promessa. E talvez o tempo e o espaço que Deus está propondo para Abraão é o que dá sentido a toda a sua descendência, a ele e a sua descendência. A crença nessa promessa foi que levou ele a caminhar, a sair do seu lugar, a crer no futuro. Foi a que levou José, né? Isso é lembrado lá em Hebreus, né? José pediu que o seu corpo fosse levado, seus ossos fossem levados para Canaã, para que ele não ficasse ali enterrado no Egito, né? Então, essa noção, né, de uma perspectiva transcendente e de significado e relacional, ela está presente nessa promessa que dá sentido, dá significado, dá propósito a tempo e espaço para Abraão e para sua descendência. Propósito de Deus, indo para a conclusão aqui, o propósito de Deus com o seu povo, e eu estou repetindo isso bastante, sim, porque eu estou influenciado pela leitura lá de Luz para os Povos, né? O propósito. O propósito de Deus com o seu povo é ser luz para as nações. E isso deveria dar um senso de temporalidade, ou seja, de que a nossa passagem aqui é temporária, e de peregrinação, de que esse terreno não é o nosso, de que esse lugar que nós habitamos não é o nosso. Primeiro, porque a gente não vai ficar aqui muito tempo mesmo, né? Ainda que a gente viva muito tempo, 100 anos é uma gota, né? Segundo, porque esse lugar não é nossa casa. O que a gente leu na semana passada, Jesus eu acho que a gente nem chegou a ler, né? Mas a gente citou que Jesus com o jovem rico, que ele fala: vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus estava tentando colocar na cabeça daquele jovem uma perspectiva eterna.
ter um tesouro no céu vale muito mais do que ter uma vida abastada. E a gente viu muito isso ontem, né? Bem-aventurados, ontem, semana passada, bem-aventurados vocês e ai de vocês. Bem-aventurados vocês que são pobres, ai de vocês que têm muito, né? Então, o futuro que nos espera, né, é um futuro diferente. Nós não podemos perder de vista essa ideia escatológica, né? O espaço e o tempo que habitamos são só embaixadas transitórias de um reino que é infinito em espaço e é eterno em tempo. Tem espaço para todos e tem tempo para tudo nesse reino vindouro, né? A gente precisa viver a realidade aqui com os olhos fixos lá. E aí eu não consigo passar sem citar de novo Robson Cavalcante. A missão da igreja é manifestar aqui agora a maior densidade possível do reino de Deus que será consumado ali e além. Então, por que eu vivo aqui? Eu vivo como embaixador. Eu não vivo como alguém que usufrui. Eu vivo como alguém que é embaixador de um novo tempo e de um novo lugar que vem, né? E essa perspectiva escatológica não deve ser amortecedora, no sentido de, tudo bem, quando Jesus vier vai estar tudo certo, né? Então, deixa quieto, né? Vamos levando, né? Não é sobre isso. É sobre viver aqui com os olhos lá e manifestando aqui a realidade do reino de lá, né? Não nos privando de nos manifestar, mas ao mesmo tempo entendendo que essa realidade é transitória. E é isso. Essa é a mensagem para hoje, em cima de Tiago, capítulo 5, versos do 7 ao 11. Para a gente compartilhar e todo mundo participar um pouco, eu queria entender, ouvir de vocês, o que vocês acham, de quais modos, de quais formas é possível trazer a realidade eterna para o tempo presente. Isso que o Robson Cavalcante fala é lindo. Eu amo essa citação, tanto que eu repito ela toda hora. A missão da igreja é manifestar aqui agora a maior densidade possível do reino de Deus que será consumado ali e além. Perfeito. Agora, como é que eu traduzo isso de forma prática? Quais são os modos que eu consigo manifestar o reino de Deus lá do futuro, lá de uma realidade infinita e eterna, para essa realidade em que nós temos aí limitação de tempo e espaço e perspectivas de tempo e espaço diferentes, de acordo com classe social, realidades, né, ambientes que nós habitamos. Para eu conseguir ter tempo, eu preciso de dinheiro, ou para conseguir dinheiro, eu vendo meu tempo, ou para conseguir espaço, eu vendo meu tempo e eu ofereço o dinheiro que eu consegui vender no meu tempo para conseguir comprar o meu espaço, que é algo... a gente mora em Indaiatuba, é um lugar que morar aqui é praticamente impossível. Se você não ganhou um terreno, uma casa, né, de pessoas que compraram muitos anos atrás, quando ainda era viável se comprar um terreno, uma casa, aqui é absurdo. A especulação imobiliária toma conta, assim, é absurdo, é insano o que se cobra num aluguel de um cômodo, né? Então, a gente vive numa realidade difícil e eu queria entender de vocês como vocês acham que seria possível manifestar essa infinitude e essa eternidade num tempo finito e limitado como nós vivemos. E aí? Jean, Opa! cara, cada dia, assim, segunda vez que eu escuto suas ministrações e tô gostando bastante. É bem aquilo que eu acredito, sabe? Que bom. E essa pegada, Jean, ela é muito, muito necessária, sabe? Eu tô no meio evangélico, assim, mais ministerialmente, desde 2012. Aí eu tô meio distante, depois da começou a pandemia, né? Fiquei distante, tô distante até agora, até esse exato momento. E o que é visto muito, Jean,
Jean, é uma política muito grande em termos de sucesso, né? E isso vai destruindo o coração dos mais fracos, né? Porque existem sim os mais fracos, existem sim os vitimizados, né? Apesar da gente não gostar muito, né? Mas existe a vítima. E o povo geralmente é a vítima, entende? Aí o que é vendido para o povo é que tem que ser igual a eles. E aí evangélicos, todo mundo diz que evangélicos é fulano, evangélico é ciclano. Por isso que, né, muita gente fala em nome desses caras que estão aí no poder. Às vezes o cara do senso comum, um amigo nosso, vizinho nosso, acaba falando e ditando regras porque ouviu desses caras, ou discípulos desses caras, e a gente às vezes perde a nossa voz. E aí você é uma voz que está falando, e graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso que a gente possa orar muito pela sua vida, sua família, porque é necessário dizer que a gente vive em comunidade, a gente precisa uns dos outros, a gente e quando você fala acúmulo é pecado, né? Isso ninguém fala, cara. Eu não sei por que ninguém fala, mas é pecado. A Bíblia diz que é pecado, Jesus diz que é pecado, e ninguém fala, entende? Oxe, Jesus disse, cara, entendeu? É muito incrível, gente. Queria deixar só esse parênteses aqui, dizer que, graças a Deus que eu encontrei você na minha vida, em uma madrugada, falei com você, você muito simpático, muito gentil, e Deus, ele tem suas maneiras, viu? Obrigadão, eu tô adorando, e é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, eu acredito assim. Que bom, cara. Fico feliz. Feliz demais. A questão do acúmulo ser pecado, cara, eu acho que é algo que existe uma dificuldade que nós temos quando a palavra fala contra nós, sabe? E a palavra existe para nos confrontar, de fato. Nós não podemos fugir dessa realidade, né? É, é comum, e isso você vai ver acontecendo também com Jesus, um irmão falar assim: Jesus, convence meu irmão a pagar o que ele me deve, a dividir a herança comigo, né? Vem pedir isso Bacana. para Jesus, né? Então Jesus, em vários momentos, ele também foi tentaram usar Jesus para seus próprios fins, né? Mas Jesus não se deixa manipular, né? Como nós falamos, acho que 2 semanas atrás, Deus não se deixa manipular. Ele não é um ídolo. Ele não se deixa manipular para ser usado só para aquilo que eu quero, né? Então, quando eu digo que acúmulo é pecado, isso dói na minha carne também, entendeu? Porque eu também tenho essa tendência. Eu também quero acumular, né? Então, quando eu digo que acúmulo é pecado, dói, cara, porque é uma acusação que pesa contra mim, né? Não é com, não é com a alegria de quem vai receber, mas Isso, com a isso. dor de quem vai ter que ceder, Eu entendeu? queria pegar esse teu gancho aí, Jean, já te atrapalhando, Imagina. mas alguém disse já que falar contra a teologia da prosperidade é fácil, difícil é tirar do coração, né? A gente realmente é egoísta mesmo, né? Eu também sofro desse pecado, né? A gente sofre desse pecado. Talvez isso seja a maior idolatria que o ser humano carrega na Terra, né? Não é à toa que Jesus chama o dinheiro de Mamon, e logo o Mamon é um Deus com S minúsculo, digamos assim, né? Com D minúsculo, desculpa. Mas a gente vê isso mesmo com o dinheiro. Nelson Rodrigues falou isso em 1920. Dinheiro compra até amor verdadeiro, né? Dinheiro, ele tem um poder tremendo nessa terra, não é verdade? Você vê que na política você compra o centrão, ali você segura 8 anos, 12 anos de poder e etc. Você, sei lá, dinheiro, ele é complicado nessa terra. E o Pondé, apesar de eu não concordar muito com o Pondé diz uma coisa que é muito verdade, quando ele diz que
a gente tem que respeitar o dinheiro, porque o dinheiro ele tem um poder muito grande, né? E aí, Jean, desculpa ter te interrompido. Imagina. Imagine, a gente está Muito aqui bom. para isso. Estamos aprendendo junto. Estamos aprendendo junto. Obrigado. Que mais, gente? Façam suas colocações aí. Se quiser fazer elogios igual... Não, tô brincando. Pode fazer suas colocações aí. Podem responder a pergunta que eu fiz, né? Que era como trazer essa realidade eterna para o tempo presente, formas, né? Modos de trazer. Ou pode só comentar mesmo algo que acrescente aí nesse assunto. Eu sei que é difícil, Jean, mas... pode falar. Diga. Não, eu atrapalhei, sua esposa ia falar. Que é isso? Não, pode falar. Pode falar. Depois eu falo. Peraí, só um minuto. Assim, eu acompanho às vezes muito a IBAB, né? E eu acho bonito um pouco as formas, porque eu não tô por dentro, por isso que eu falo assim um pouco, né? A forma que eles trabalham com ONGs. Eu admiro muito o padre Júlio Lancelotti, né? Eu acho ele um cara que imita muito Jesus e talvez essa radicalidade, talvez a gente poderia mudar alguns mundos, né? Eu moro em Fortaleza, moro próximo ao centro, e como eu sofro de depressão, né? Depressão e toque. Eu sou diagnosticado, tomo remédios, hoje já tomei 5. E quando eu vou ao centro, eu sempre que posso ou tenho que ir no centro, eu vou no centro. E toda vida que eu venho do centro da cidade, eu venho assim, abaladão, cara, muito abalado, porque é muita gente usuário de droga, você vê muita gente morando na rua, e você vê muita gente, né, com indiferença, mano, indiferença. Ó, o cara tá lá preocupado, a mulher tá lá preocupada porque ela não comprou o celular dela e aí perdeu o dia, perdeu a semana, briga com o marido, se separa, vai tudo. Velho, tem um cara morrendo aqui do teu lado que ele é usuário de crack e ninguém tá fazendo nada, mano. E domingo tá lá, bota a roupa, vai pra igreja, dá glória a Deus. E a gente fica assim, talvez eu ache, né? Talvez eu ache que essa radicalidade do padre Júlio Lancelotti e algumas ONGs que trabalham em prol disso, talvez seja uma resposta, né? Talvez isso possa nos encorajar para mais anos aí, né? Para daqui uns 5 anos a gente tá fazendo isso, né? Fazendo isso que eu falo assim, em termos de um trabalho maior, mas a gente já pode sim, a gente aqui, né? Quem sabe Deus nos revelar no nosso coração algo, até porque ele não precisa, né, Jean, revelar nada, ele já nos mostra muita coisa e aquilo que a gente pode fazer, a gente, sei lá, deveria fazer, né? E aqui eu me incluo nessa, sou miserável pecador também, pedindo pela misericórdia do Senhor todo dia, né? Mas talvez essa seria um caminho. Não sei se os meus irmãos aí possa, sei lá, ver uma possibilidade, mas eu vejo muito na radicalidade. Eu consigo enxergar na radicalidade. É um cara que abre mão da sua vida por causa dos outros, sabe? Eu acredito que nesse mundo aqui não dá para ser meu termo, isentão, por exemplo, entendeu? Assim, pelo menos é o que eu estou vendo, posso mudar de opinião, né? Posso, entendeu? Eu tenho 31 anos, sou velho, mas sou novo, né? Quem sabe? Tô ficando só muito careca. Mas é isso. Tá novo ainda. Muito novinho, eu tô com 41. Eu até brinquei com o Jean, falei assim, que a minha filha tá numa chácara, eu falei assim, meu velho, vamos ficar junto, meu velho. Só os velhos em casa. Só os velhos. Mas, cara, rapaziada, deixa eu te atrapalhar de novo. Essa sua música é linda, viu? Ainda mesmo. Obrigado. Eu também gosto. A gente, essa semana eu tava falando com a Dani e a gente tava comentando, eu tava comentando com ela que dentro de uma lógica, se analisando a criação, né? Entendendo? Aqui eu falei, né, que a criação, queda, Noé e Babel ocupam
os primeiros 10 capítulos de Gênesis, e a partir do 11 começa a falar de Abraão e toda a descendência de Abraão, e a entrada na Terra Prometida, e toda essa história. Se a gente pegar o relato da criação, e Isaías vai dizer que Deus estava construindo o seu templo. Quando lançava os fundamentos da terra e tal. Essa linguagem que ele usa é de alguém que está edificando um templo. E se a gente olhar para o relato da criação como isso, você vai entender que Deus estava formando o universo, seu templo, seu lugar de habitação. E o último elemento que Deus coloca nesse seu templo, nesse seu lugar de habitação, é o homem. E olha que curioso a linguagem que Deus usa para fazer o homem. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, aparentemente, Deus termina de construir seu templo e, por último, ele coloca neste templo a sua imagem. Imagina como se estivesse construindo um templo aí para Baal, sei lá, Diana dos Efésios, né? O último elemento que você ia colocar lá, que seria a consagração desse templo, é a imagem dessa divindade. E qual que é a imagem que Deus coloca? Adão, humanidade. Humanidade é a sua imagem. Então, quando eu quero... Por que é que Deus se revolta quando o ser humano faz uma escultura em homenagem a Deus? Por que é que Deus não gosta disso? Porque já tem. A imagem que Deus colocou na terra para ser adorada em seu nome, para ser servida em seu nome, para ser cuidada, zelada, limpa, vestida, visitada, abençoada, alimentada, é o ser humano, é a humanidade. Se eu quero tocar a Deus, quem é que eu tenho que tocar? O próximo. Não adianta eu fazer uma imagem. Não vai resolver muita coisa, entendeu? Eu não consigo acrescentar nada a Deus fazendo isso, mas eu posso acrescentar ao meu próximo, né? Então, quando nós servimos o próximo, né? E aí Jesus vai usar aquelas palavras que a gente já repetiu aqui. Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber, né? Ou seja, ele está se identificando com o desafortunado, né? Então, quando eu olho o meu próximo sofrendo, isso deveria me causar a indignação que eu tenho quando eu olho Jesus pendurado na cruz. Quando eu olho Jesus pendurado na cruz, aquilo me indigna. E quando eu olho meu próximo faminto? Por que é que isso não me indigna igualmente? Digam lá, gente. Vocês concordam com ele, discordam, tem algo a acrescentar? Boa noite, pessoal. Boa noite, Isolene. Cheguei um pouquinho atrasada, mas estou aqui, firme e forte. Vê bem, eu fui ler o texto porque eu já cheguei atrasada, né? E eu queria falar um pouquinho assim da minha experiência de quando eu me converti até o tempo atual para chegar no assunto, tá? Então, eu me converti, eu tinha 16 anos e comecei a conhecer a palavra. Só que naquela época, há muito tempo atrás, havia uma preocupação com a igreja se preocupava mais em levar a palavra. Então eu me lembro que muitas vezes a gente estava sentado na porta de casa e passava um grupo, normalmente o pessoal pentecostal, e eles começavam a falar do evangelho. E porque naquela época se podia ficar na frente de casa uma tarde, né, um domingo de tarde. E chegava aquele grupo de irmãos e perguntava se podia falar, tudinho. E normalmente no final eles perguntavam se a pessoa queria aceitar Jesus, né? E às vezes as pessoas desconversavam, diziam que já tinha a religião dela e eles iam embora. E eu me lembro que tinha uma pessoa que comentou comigo que ela andava com um caderninho. E ela dizia assim, quando as pessoas ninguém se convertia ali, ela anotava, esses vão para o inferno. E quer dizer, já estavam julgando como diz aqui Tiago, né? Que a gente não pode julgar as pessoas. Então, aí ao longo do tempo que eu fui vendo a igreja se transformando e entendendo a verdadeira missão do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas
e ao seu próximo. Então, eu comecei a ver a igreja se preocupando em criar cestas básicas para amparar a comunidade carente, fazer trabalhos voluntários, porque eu acho assim fantástico quando um grupo se reúne e vai para o interior, leva a cesta básica, vai profissionais liberais e começa a fazer tratamento de alguma forma, os médicos. Eu acho isso fantástico. Então, assim, eu comecei a ver que a igreja, ela entendeu o verdadeiro sentido do evangelho, que é servir a Deus e ao seu próximo, né? Só que como tinha um pastor meu que dizia assim, a igreja é como o ciclo da cana, né? Tem hora que ela vai, pega o gancho do que realmente é para ser igreja e depois ela se dispersa, né? Ela começa a fugir do verdadeiro sentido do que é ser igreja. Então eu comecei a ver com esse movimento de prosperidade uma igreja mercenária, né? Que começou a confundir. Então eu fico imaginando aqui, né? Se eu sou a semelhança, eu sou feita a imagem e semelhança de Deus, muitas vezes eu me coloco no lugar de Deus e fico olhando para a terra e digo, quanta coisa errada o meu povo está fazendo, né? Aí eu fico, se eu riso, estou me indignando com isso, imagina Deus, né? Então, cada dia que passa, aí vai crescendo mais a minha confiança da volta de Jesus. Por quê? Porque tá lá, os sinais estão claros, virão muitos escândalos. Aí você pensa, os escândalos é esses políticos? Não, é os escândalos dentro da própria igreja, que se vendeu. Muitas vezes eu via vários pastores falando sobre a igreja de Laodiceia, e hoje eu consigo identificar que a igreja de Laodiceia era a igreja que eu estava dentro dela, que fazia tudo pela aparência, né? E Deus estava dizendo assim, estou a ponto de vomitar vocês, né? Então eu fico, aí isso faz com que cresça a minha esperança na volta do Senhor, como o próprio texto diz aqui, tá? Breve, muito breve. Então a gente tem mais é que perseverar. E como a igreja poderia mostrar um pouquinho do que a gente vai ter lá? Tomando essa consciência do que realmente é evangelizar, que não é evangelizar como no passado, de palavras, mas de ação, onde eu não preciso dizer, né, as palavras do evangelho, mas eu preciso viver o que Cristo viveu aqui na terra. Então, assim, que a gente continue perseverando. Hoje nós estamos afastados das igrejas, mas a gente tem que voltar. A gente tem que assumir o lugar que é nosso, para fazer a diferença na vida dessas pessoas que estão iludidas com políticos, estão iludidas com prosperidades, com falsos pastores, né? Que isso tudo Jesus nos alertou. Agora, eu acho tão engraçado que quando eu via, eu me lembro que quando eu me converti com 16 anos, eu tinha medo de Mateus 24, morria de medo, que as estrelas cairão do céu, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz. Eu tinha pavor. E eu conversando com o pastor, disse, pastor, não consigo, eu não quero nem chegar em Apocalipse, porque aqui em Mateus eu já estou apavorada. E ele disse, Riso, mas é necessário que tudo isso aconteça, porque é profecia. Aí eu digo, pastor, mas será que é amanhã? Porque a gente sempre pensa que vai ser logo, né? E ele dizia, não, Riso, ainda tem muito tempo. E você vê, eu estou com 61 anos hoje. Veja a coisa como estourou agora. Então eu comecei a ficar assustada de novo. Eu digo, eita, que agora eu tenho que me corrigir e rápido, porque o Senhor está aí na porta e eu não quero ficar. Então, assim, tudo serviu de aprendizado, né? O bom de você envelhecer é porque você vivenciou todas essas fases da igreja, né? Então, vamos perseverar. Posso falar? Pode. Jean e Isolene, né? Meus irmãos aí. A gente vê muita gente, assim, eu tenho uma tia minha também, que ela trabalha muito na evangelização, sabe? E aí eu converso muito com ela também, e a gente chegou a uma conclusão, porque assim, sempre a igreja tradicional, ela tem aquele projeto de prosélitos, né? Ele vai levar a palavra, mas a intenção é trazer para a comunidade dele. E aí o que
isso nunca faltou, né, para as igrejas. As igrejas sempre levaram a palavra, porque o objetivo delas é trazer mais gente para voltar às suas igrejas, né? E aí, levando aquela mensagem, qual é a mensagem? Se você não se arrepender, sai para o inferno, né? Mas a gente, principalmente eu, que vivo em comunidade, e sou pobre, né? Muitas das vezes a gente já vive em determinados infernos. De qual inferno você vai me tirar? Não é isso? Porque às vezes a igreja, ela me passa uma mensagem que você vai sair do inferno, mas só quando morrer. Ela ainda lhe deixa no seu inferno. E nós, como irmãos, nós ficamos indiferentes à dor do nosso irmão, né? Às vezes nós dizemos isso aí que a irmã está passando, é porque ela está pagando o preço. E se a gente for ajudar, nós vamos pagar o preço também, né? Linguajar de crente, é desse jeito. E aí o que é que a gente, né, que temos assim, um pouquinho de revelação, assim, sei lá se eu estou me expressando direito, a gente tem que tentar ajudar esse povo. Por exemplo, eu conversando com a minha tia, eu tenho toda a paciência do mundo. Apesar de ultimamente, eu não tenho ficado muito com paciência, por causa de muita coisa, mas a gente tem que ter paciência de explicar isso, né? Porque às vezes a gente tá levando uma palavra de salvação, mas a pessoa já vive no inferno já. E aí a gente precisa levar o céu para ela, é aqui e agora. Que às vezes é uma roupa, né? Às vezes é um emprego para o esposo, às vezes é o filho sair das drogas, às vezes é uma depressão que a irmã tem. Eu falo isso, já me coloco no lugar de fala, né? Eu com 31 anos, fazendo tratamento há quase 5 anos, de um negócio que eu não sei explicar. Entendeu? Então a gente às vezes está vivendo no inferno e o evangelista está lá, fala de que tem um Deus, que se eu me arrepender ele vai me levar para o céu, mas a mensagem não sai disso. Onde o céu poderia aí, começar aqui na Terra, né? Exatamente. Porque Deus ele não quer só alma, ele quer corpo também. Né? Então nós temos que se preocupar. Como é que a gente ama a Deus aqui na Terra? Quando a gente ama o nosso irmão. E se a gente não ama o nosso irmão, nós somos mentirosos quando dizemos que ama a Deus. E esse amor não pode ser fingido. Né? E isso é um desafio para mim. Né? Às vezes a gente se indigna, a gente se inveja, esse ser humano é um incrível. Só Jesus para nos amar incondicionalmente. Mas a gente tem que tentar fazer. Né? Eu estou falando demais hoje, mano. Misericórdia. E uma coisa que ele falou que eu vivenciei dentro da minha própria igreja. Na época que eu me separei do meu primeiro marido, que é o pai do meu filho, eu entrei num processo depressivo muito grande. E o pessoal da igreja, todo mundo sabia, né? Então, foi assim, o marido arrumou outra pessoa, foi embora de casa e eu perdi um emprego de 15 anos. E eu fiquei sozinha para cuidar do meu filho. Então, foi uma barra muito pesada, muito pesada. Mas, assim, tem desertos que Deus coloca na nossa vida que é para nos tratar. E Ele vai, às vezes, coloca a gente no mesmo ponto onde a gente errou para poder consertar as coisas, né? E eu lembro bem que eu era professora de escola dominical nessa época e eu me agarrei com unhas e dentes para fazer daquilo ali a minha força motivadora para sair da depressão. E eu lembro que teve pessoas que chegou e disse assim, pastor, Riso não tem mais condições de dar aula.
E graças a Deus que eu tinha um pastor que gostava de mim e me entendia, e ele disse, eu não posso tirar a escola dominical dela, porque se eu tirar, ela acaba. Ela não vai ter força para sobreviver. Então eu fui buscar força, porque eu dizia assim, no domingo eu tenho que ir lá, dar aula para os meus alunos e eu tenho que ser forte, né? E eu fazia disso a minha força para continuar vivendo. E eu lembro bem que uma vez um presbítero da igreja, ele me viu no estacionamento assim, aí ele veio apertar minha mão, me cumprimentar, e ele disse assim, como vai, irmã? Eu segurei a mão dele, eu disse, você quer saber mesmo como eu estou? Aí ele ficou querendo sair, sabe como é aquela história de querer ir embora? Porque aquele tal, como vai, é só assim, estou bem. Ele não estava querendo saber como Retórica, eu estava. né? Pergunta retórica. Exato, ele não queria saber como eu estava. E eu só estava querendo alguém para que eu pudesse desabafar. Sim. Porque o processo de cura ele começa quando você abre a boca e vomita o que está te fazendo mal. Né? Então, hoje, isso eu tiro como lição para a minha vida, quando eu vejo alguém num processo como você falou aí, que do nada, de repente, dá aquela tristeza dentro do coração, né? E você não sabe explicar, mas se alguém chegar e disser assim, como é que você está? Segura a mão dele, segura mesmo assim. Aí se ele tentar dizer, tá tudo bem mesmo. Se você quiser, eu estou aqui para ouvir. Eu só escuto, eu não vou te julgar. Eu só escuto, né? E deixo que o Espírito Santo haja. Então, isso para mim serviu como um exemplo de quando eu for perguntar como aquela pessoa está, eu ter mais atenção, né? Eu procurar ajudar. E isso é fazer um pouquinho do que na glória a gente vai ter, né? É demonstrar, é procurar nas ações sociais, ajudar de alguma forma, se envolver de uma forma não leviana dentro do trabalho da igreja, porque eu vejo muitas vezes, pronto, a gente deu eu não sei se vocês conhecem o livro A Trelice e a Videira. Sim. É um livro muito bom, então a gente trabalhou esse livro na escola dominical para mostrar às pessoas que pessoas são mais importantes do que a estrutura da igreja, os eventos que a igreja promove, né? Vamos nos preocupar com gente, com pessoas. Tem pessoas aqui quebradas, tem pessoas que estão doentes, tem relacionamentos aqui assim, que são aparências, que estão vivendo de aparência. Então, vamos chegar junto, vamos deixar de estar promovendo eventos para poder a gente tratar. Primeiro a gente trata, aqui é um hospital que a gente precisa tratar, né? E muitas vezes o povo da igreja não quer se envolver nesses trabalhos. Eles só querem ser simplesmente ouvintes. Eles querem estar lá todo domingo, como se pagaram o ingresso, e quando a pregação não sai do jeito que ele quer, fala, o culto não foi bom hoje. Exatamente. Não é verdade? Não, é verdade. Então, assim, as pessoas ainda não entenderam o que é realmente ser igreja. Eu acho tão bonito quando o pastor Antônio Carlos começou esse trabalho de célula em casa, e ele diz agora, eu estou trazendo a palavra primeiro, e no grupo que você tiver, depois vocês fazem a oração, vocês fazem o cântico, e vocês compartilham o pão. Gente, isso é fantástico. É uma pena que eu não tenho ninguém para fazer isso aqui em casa, mas um dia, quem sabe. Mas eu estou divulgando o trabalho, né? Porque é fantástico isso, é você chegar junto. Eu lembro que na minha igreja teve um pastor com uma visão mais ou menos essa, a gente tinha o culto da família no primeiro sábado de cada mês. O primeiro culto foi fantástico, cada um trouxe um pãozinho para compartilhar, que eu digo um pãozinho é um pratinho, né? Que no final a gente sentava lá e começava a repartir. Pensa que coisa gostosa. Depois, com o tempo, as pessoas perderam a essência. E elas iam simplesmente para comer. Não participavam de conversa. Quando terminava de comer, todo mundo ia embora. Eu disse, está na hora de acabar, porque perdeu o sentido. Perdeu. Virou oba-oba. Às vezes a gente tem ideia de que o que a gente faz. Vou dar um exemplo. Eu sou músico desde criança. Então, sempre participei na igreja, no Ministério do Louvor, e em todo lugar que eu tive sempre foi assim. A gente morou 1 ano e pouquinho, né, amor? Quase 1 ano e meio, numa outra cidade, e fomos lá e servimos também com música lá.
né? Então, assim, às vezes a pessoa acha que se ela é um músico, por exemplo, na igreja, ele não precisa tocar pessoas, não precisa cuidar de ninguém, não precisa se preocupar com a dor do outro, entendeu? Porque eu tô fazendo, o meu ministério não é esse. Espera, calma. O que você faz ali não te isenta de uma responsabilidade. Jesus nos disse a todos, vão e façam discípulos, né? Então, a questão relacional, e eu tenho estruturado dentro da igreja presente, a questão de que, e como eu creio, como eu tento implementar em tudo que nós temos feito, é que há 3 níveis de relacionamento que nós precisamos trabalhar, né? Um relacionamento vertical, que acontece quando eu oro, quando eu tenho meu tempo devocional, quando eu canto, adoro a Deus, quando eu leio a palavra e tenho um tempo de intimidade com Deus, isso é edificado. Esse é um relacionamento vertical, né? Depois eu tenho 2 tipos de relacionamento horizontais que acontecem. Um é para dentro, que é tipo o que a gente está fazendo aqui. Todo mundo aqui nessa reunião é crente, né? Então nós estamos nos edificando mutuamente. E isso é uma forma de relacionamento para dentro, né? Horizontal, mas é para dentro. Então nós estamos aqui nos edificando, nós estamos testemunhando de experiências que tivemos, e isso edifica uns aos outros, né? E é uma forma de cuidado, né? Eu ouço, por exemplo, o Davi, digamos, ainda não aconteceu, mas o Davi vem compartilhar uma dor que ele está sentindo, e eu vou ouvi-lo, chorar com ele, orar com ele. E isso é uma forma de abençoar internamente. E existe outra forma que é para fora, né? Um outro tipo de relacionamento. Existe aquela pergunta clássica, né? Se a igreja sumisse da terra hoje, será que ela faria falta? O que é que as pessoas diriam? Graças a Deus, esses chatos foram embora! Né? Ou eles diriam assim, puxa, quem é que vai cuidar do desvalido agora? Quem é que vai se preocupar comigo agora? Né? Então, é a forma da igreja se relacionar para fora, né? É que eu vejo, e algo que o Dazaev estava falando, que eu acho que nos falta, é entender esse nosso papel para fora, sabe? E entender esse nosso serviço para fora, não como, você usou uma palavra boa. Eu gravei um podcast sobre isso. Não no sentido de fazer um prosélito, não no sentido de ser proselitista, de convencer alguém de que a minha igreja está correta. Né? Muitas vezes eu já levei proposta para pastor de fazer trabalho social e o que eu ouvi foi: o foco da nossa igreja não é esse público. Quanto tempo você acha que a gente consegue trazer essa pessoa para a igreja? Eu falei: não, pera, não é para trazer para a igreja, é para servi-lo, como quem serve a Jesus, né? Se ele vai se tornar um evangélico ou não, e se ele vai vir para essa igreja ou vai para outra, não é essa, não deveria ser essa nossa preocupação. Muitas vezes a gente está fazendo um trabalho social só visando engordar a nossa quantidade de membros. E eu acho que isso está bem errado. Eu acho que a gente é muito, na verdade, egoísta. A gente pensa muito só na gente. E a gente tem que pensar sempre no outro. E como o amor por Jesus é uma escolha. Então a gente também tem que amar o nosso próximo, escolher mesmo. Porque a gente passa por tanta coisa e ainda a gente persevera em Jesus, não é? Porque a gente escolheu. Então a gente tem que escolher também amar o próximo e fazer. A cada dia fazer. Eu tento fazer esse exercício. Todo mundo que me pede, eu dou. Eu não fico pensando assim, porque vai beber, vai fumar, vai traficar. Não. O que eu faço é, ele pediu, eu dou. E eu abençoo ele em nome de Jesus. Vai que é um anjo, né? Verdade. Vai que é um anjo, né? Então, eu sinto isso, assim, Deus colocou muito forte no meu coração, né, amor, disso. Sempre quando a pessoa pede, me queima, assim, eu falo, vou dar. E é engraçado que aqui em casa é assim, às vezes a Dani vai chegar assim, Jean, então, fulano pediu e eu dei, né?
Assim, às vezes vem contar, não é para contar assim, ó, eu fiquei com vontade de comprar, trocar de celular e troquei, né? Desculpa, não, geralmente fulano me procurou e eu acabei. E às vezes é ela que chega assim e fala assim, tia, por que saiu isso aqui da conta? Então. Sabe, fulano acaba passando por um aperto e eu não posso reter, entendeu? O que a gente pode fazer, é claro que às vezes a gente não pode fazer tanto. Nem sempre a gente tem condição de ajudar tanto quanto gostaria, né? Eu gostaria de ajudar muito mais, mas eu acho que só da gente ter esse coração e fazer, pelo menos, já dá uma mudança. Se todo mundo pensasse assim, talvez o mundo não estaria assim. E eu penso que, às vezes, eu sei, eu posso estar errada, tá? É o meu pensamento. Quanto à instituição, faz tempo que eu penso assim. Eu acho que a instituição é muito boa, tudo. Só que nos leva assim, por exemplo, a pessoa fala: eu preciso mais de equipamento, porque os irmãos precisam servir meus irmãos, então tem que ser um equipamento mais top. A cadeira tem que ser melhor para o meu irmão, porque não é, né? O departamento de criança, nossa, tá tão ruim, vamos reformar, tal. Não estou dizendo que é ruim, mas esse dinheiro empregado para as pessoas que passam fome, necessidade, seria muito melhor. Seria melhor fazer coisas mais simples, em casas mesmo, tal, porque era assim que Jesus fazia, entendeu? Só que acaba tendo essa instituição e acaba levando. Esse é o meu pensamento, tá, gente? Não acho que é errado, mas eu tenho isso no coração e essa preocupação. Porque eu acho que se o dinheiro fosse melhor empregado, eu acho que não estaria desse jeito, entendeu? Eu penso assim acho também. Que é errado mesmo. Acho que é pecado mesmo. É algo para a igreja se arrepender. A gente gasta com muita. Lutero denunciou isso, né, gente? Né? Nas 95 teses, Lutero denunciou isso, falou como é que pode o Papa tá construindo uma catedral enquanto com o dinheiro, as moedas que o povo tá levando lá, né? É algo que a Reforma denunciou e que nós hoje porque olha só, a gente faz uma coisa simples e o Senhor está com a gente. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui com a gente, entendeu? E trabalha nos nossos corações. E é uma coisa simples, entendeu? Muito bom. Tem duas pessoas levantaram a mão. O Dazaev levantou a mão e o Lepo tinha levantado a mão, mas eu não sei se ele... Já esqueci. Faz tempo. Ai, desculpa. A gente atrapalha. Falei demais. Perdão. A questão o que a Dani está falando é muito verdade, porque a gente às vezes tem um critério, né, para ajudar, e aí a Bíblia diz que a gente tem que ajudar os nossos irmãos, mas a todos, né? Possivelmente a todos, né? E a Bíblia pergunta assim, quem é o próximo, né? Quem é o meu próximo? E aí o meu próximo é qualquer ser humano que a gente encontrar no meio do caminho. Qualquer ser humano. Então, eu quero só concordar com a Dani aqui. Então, às vezes é rapidinho. Às vezes, a gente, na família mesmo, a gente tem pessoa que está necessitada, precisando, às vezes nem só de dinheiro, mas de carinho, de cuidado, como a Risolene está cuidando da mãe dela. E às vezes a gente acaba fazendo lá para a igreja as coisas, teatro, ministério de tal, e deixando de cuidar, sendo que eles estão próximos. Então, eu Sabe o que a gente vê muito? Sabe o que a gente vê muito? A gente vê muito também, por exemplo, se a gente tem muitos irmãos na igreja com casa cheia de goteira, né? Precisando passar um cauzinho na casa do irmão. O irmão, às vezes, não tem dinheiro para pagar uma luz, uma água. Aí, começa uma construção na igreja, vai a igreja toda ajudar, cara. Da igreja que eu estou falando, instituição, política. E não a igreja verdadeiramente, que somos pessoas, não é eu só, mas pessoas, nós somos igreja, tá lá, o irmão lá, cozinhando, cozinhando, a panela dele tá enferrujada, entendeu? E aí ele não pinta, a casa dele tem 8 ou 10 anos, mas a igreja tá linda lá,
pano passado, gesso, 3D, o pastor todo mês é paletó novo. Então. É isso que eu falo. Eu sou bem crítico, eu vou começar a parar de falar. Porque eu sou bem crítico referente à instituição, sabe? Eu passei pela instituição, meu amigo. Se não tá no gibi, sabe? E a gente, eu acredito que vocês têm muito testemunho também. Eu tenho uma leitura, não vou dizer que é a única forma correta de ler, até porque eu acho meio ignorante dizer isso, mas a forma que eu leio aquilo que Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, não teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus está dizendo aquilo num contexto de envio dos 70. Ele está enviando seus discípulos para pregar. E aí ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, o que Jesus estava dizendo na minha leitura, tá? Não é a única forma de ler esse texto, mas é a forma que eu leio esse texto. Jesus estava dizendo, Deus não habita no templo de Jerusalém. Deus habita em muitos lugares. E eu estou preparando esses lugares para vocês. Vocês vão... daí ele dá toda a instrução, né? Vocês chegarem numa cidade, procurem uma casa digna. Que casa é essa? A casa de meu pai. Ele acabou de falar. A casa de meu pai tem muitas moradas, né? Então, às vezes a gente tem essa leitura muito mágica, né? De que a casa de meu pai tem muitas moradas, seria o paraíso, que nós vamos ter casas celestiais e coisa e tal. Mas na minha leitura, Jesus ali estava falando de algo um pouco mais prático, né? Do ponto de vista mesmo, ó, eu estou enviando vocês, mas vocês não vão ficar sem teto, porque a casa de meu pai tem muitas moradas. Procurem essas casas, estejam ali, edifiquem ali, abençoem ali, né? Então, qual que é a igreja, né? Não é a casa do meu irmão que está com goteira? Aquilo ali é a igreja. Aquilo ali é morada de Deus. Quando eu era adolescente, eu era treteiro, sabe? Sempre fui assim, bem questionador, né? E tinha um grupo de debate, assim, de Bíblia, em que me questionaram que era um absurdo alguma coisa do tipo usar boné no culto, alguma coisa desse tipo. E eu, adolescentão, né? Todo, né? Querendo lacrar, né? A pessoa falou assim, mas é correto ir assim à casa de Deus? Eu respondi, eu ando de cueca na casa de Deus. Foi essa a minha... Porque a casa de Deus é onde eu tô, né? É onde eu me relaciono, né? Jesus disse que onde se reunirem 2 ou 3, e eu talvez tenha sido um pouco faltado amor, né? Na forma como eu respondi, mas a verdade é que onde reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Então, quando eu e a Dani estamos aqui e nos relacionamos em nome de Jesus, eu, a Dani e a Isa, né? Nós nos relacionamos em nome de Jesus e nós conversamos acerca do reino de Deus. Deus está presente ali nesse lugar, né? Então, qual é a igreja? Deus chega a fazer esse questionamento e é lindo quando Deus pergunta, que casa que vocês vão me edificar? Que casa vocês vão construir para mim? Né? Os céus são o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que edifício pode conter Deus? Onde devemos adorar? Ali ou lá. Jesus responde, olha só, e eu já falei desse texto algumas semanas atrás, e eu destaquei o seguinte aspecto, que quando Jesus responde, ele não fala que os dois estão certos, ele fala que os dois estão errados. Nem aqui, nem lá. Ele não fala, tanto faz. Não, tanto faz, não. Não é tanto faz, não. Tem um jeito certo de adorar, mas não é nem lá e nem aqui. É em espírito e em verdade. Tem um jeito certo. Não é de qualquer jeito. Não tanto faz. Faz sim, faz diferença. Agora, faz diferença se é aqui ou lá? Não. Isso não faz diferença. O que faz diferença é que seja em espírito e em verdade. E quando eu falo em espírito e verdade, em espírito eu entendo, né? Que ele está falando de uma relação vertical, tá? E quando ele fala em verdade, ele está falando da materialidade. Ele está falando de uma relação horizontal. Quando eu falo adorar a Deus em espírito, eu estou falando de uma relação com ele. E quando eu falo adorar a Deus em verdade, é o Deus que eu posso tocar. É o Deus material. É Deus manifesto na vida da Dani.
que eu posso abençoá-la ou eu posso chateá-la. E quando eu chateio ela, quem que eu estou chateando? Quem eu estou magoando? Ferindo? Que relação que eu estou ferindo quando eu firo a relação minha com a minha esposa? Estou ferindo a minha relação com Deus. Porque o que eu faço para ela, não é assim que Jesus falou? Quando você faz para um pequenino, e a minha esposa é pequenina, então tudo bem. Quando eu faço para ela, eu estou fazendo para ele. Tanto o bem quanto o mal. Né? Quando eu magoo ela, Deus chora. Ele está ofendido, porque eu estou ofendendo a criação dele, imagem e semelhança dele. Nossa, é profundo e é verdade. Verdade. É perfeito. E eu faço bastante isso, viu? Faço bastante coisa boa, mas magoo bastante também. A gente, infelizmente, é assim, mas a gente tem que buscar, a gente tem que ter essa consciência, né? Ter essa consciência, entender a profundidade e procurar ser melhor a cada dia. A profundidade do impacto das nossas relações, né? Como eu posso dizer que é uma deusa que eu não vejo, se eu não amo o meu próximo que eu vejo? Né? Isso aí. Que mais? Mais alguma coisa? Eu queria que o Matheus falasse, o Matheus esqueceu. Eu lembrei, mas era coisa super simples. Ah, então pronto, fale aí. Não, era que a Risolene falou sobre a pergunta perguntar se tá tudo bem, não sei o quê. Enfim, sempre que cada pessoa, eu nunca falo tudo bem, né? Nunca pergunto se tá tudo bem, até porque tudo bem é bem impossível, né? Mas nunca tá tudo mas a resposta, bem, né? A minha resposta básica para quando alguém chega e me pergunta naquela condição de não quero saber, só estou perguntando por conveniência, a resposta mais simples é: tudo é muita coisa. Que eu aprendi com o pastor Cláudio Manhães. E é uma boa resposta. Quebra a pessoa. E daí também não respondo com profundidade de fato se eu estou bem ou não, porque a pessoa de fato também não quer saber. É isso. O Israel, que toca comigo, tem uma resposta assim também. Ele fala melhor do que eu mereço. Era isso que eu ia dizer. Toda vez ele diz isso. E aí eu inventei uma resposta para a resposta dele, sabe? Ele, quando ele responde melhor do que eu mereço, eu falo melhor do que eu mereço e pior do que eu gostaria. Porque eu sempre tenho alguma coisa que eu gostaria que tivesse melhor. Mas na verdade eu não mereço nem o que eu tenho. Então, né? Tá sempre melhor do que em relação ao que Dani falou, a questão de a gente se preocupar em servir na igreja e esquecer que a gente pode servir em qualquer lugar. Eu, logo no começo, quando eu fui para a igreja presbiteriana, porque eu venho da igreja batista, e depois eu fui para a igreja presbiteriana e lá se trabalhava muito a questão de encontro de casais. E num desses encontros de casais eu gostei demais da formatação. Eu digo, opa, esse vai ser meu ministério, eu vou abraçar essa causa com todo o meu ser, porque eu acho que é o meu chamado ali. E aí, quase todo final de semana, eu ia para o encontro de casais, para ajudar famílias, porque era um ministério que eu abracei e eu queria, e eu sentia que Deus me usava muito ali naqueles encontros. Até o dia que meu filho me chamou a atenção, porque todas as vezes, nessa época ele tinha 5 anos, e todos os finais de semana eu tinha que deixar ele com a minha mãe, para ficar lá com ela. Eu levava na sexta, ele ficava sexta, sábado e no domingo eu ia pegar. E eu comecei a perceber que ele já estava ficando muito irritado com essas histórias de quase todo final de semana eu estar indo para os encontros. Até o dia que ele chegou para mim, ele disse, por que você vai de novo? Aí eu disse, meu filho, mamãe está servindo a Deus. Porque eu levava ele para a igreja e tudo, né? Aí ele fez, mamãe, e para servir a Deus, tem que abandonar o filho? Rapaz, foi um tapa na minha cara. Que eu fiquei passada, foi Deus falando através dessa criança, porque eu estava relapsa com a minha família, mais preocupada com a família do outro.
né? Então, a partir dali, eu disse, nunca mais eu vou fazer isso. A minha prioridade agora é a minha família. Eu tenho uma família, eu vou cuidar. Se eu puder dar o suporte sem precisar participar desses encontros, eu dou. Mas para que eu ficar constantemente trabalhando para os outros, esquecendo a minha família, não. Isso aí eu não vou, não. E desde já eu já quero agradecer as orações de sábado, porque aconteceu uma coisinha meio triste, mas eu sei que é Deus trabalhando. Arthur, ele não mora comigo, né? Ele mora perto da universidade e ele tem uma namorada que, assim, é uma pessoa boa, eu gosto muito dela, tudinho, mas que tem uns pensamentos totalmente diferentes e a convivência fez com que Arthur começasse a pensar diferente também. E o fato de Arthur ter saído de casa para ir morar sozinho deu a liberdade, inclusive, de ela ir participar lá nessa casa para também morar, né? E o que aconteceu? Foi ótimo, porque dia 29 de novembro do ano passado foi o dia que eu mais chorei quando ele saiu de casa. Chorei muito, porque é aquela história, o filho criou asa e voou e fica um ninho vazio aqui, a gente sentindo falta. Mas, ao mesmo tempo, eu dizia, Senhor, faz a tua vontade. E eu sempre orava, Senhor, trabalha o coração do meu filho, que essa saída dele seja realmente para ter um encontro pessoal contigo. E aí, quando foi... Hoje é sábado, né? Ontem, ele perguntou a mim se podia vir passar o final de semana aqui em casa. Eu disse, pode, tá vendo alguma coisa? Ele disse, quando chegar aí a gente conversa. E aí ele terminou o namoro. Né? Então, de alguma forma, eu acho que é o agir de Deus. Eu acho que é o agir de Deus, porque ele chegou aqui e disse, mãe, eu estava com a venda nos meus olhos. Eu não conseguia enxergar quem realmente era fulana. Esse tempo que a gente passou, eu percebi que não tem nada a ver comigo, manhã. Inclusive, eu sinto que eu preciso de uma espiritualidade, eu preciso me reencontrar. Eu digo, louvado seja Deus por isso. Né? Então, eu acredito que já seja fruto das orações dos irmãos. E eu desde já estou agradecendo. Amém. Fico Amém. muito feliz, Risolene. Nós todos estávamos orando e eu essa semana eu orei por isso mesmo. Eu falei assim, Senhor, tira as vendas dos olhos do Arthur. Em nome de Jesus. Tanto por ele quanto O áudio, Ficou ruim o áudio. o áudio falhou um pouco. Falou? Agora tá ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Então, essa semana, todos os irmãos estavam orando e eu também. E essa semana eu pensei no Arthur fortemente, no Arthur e no Renato. E eu falei, Senhor, tire as vendas dos olhos dele. Em nome de Jesus. Foi Eu isso senti que ele isso disse para forte. mim. Ele disse, manhã foi como se tivesse tirado as vendas dos meus olhos. Eu comecei a enxergar quem realmente é essa pessoa. E não é a pessoa que eu quero para mim. Eu tô né, não sei, mas eu tô arrepiada aqui. Porque o Senhor é maravilhoso, né? Você vê como que a gente tendo... Eu creio muito no poder da oração, pessoal. Creio demais. E se a gente aqui temos fé, o Senhor faz. É claro, né? Se for a vontade dele, a gente sempre tem que pedir como você pediu. Senhor, faz a tua vontade. Tua vontade, isso. E a vontade dele é que o Arthur volte para ele. Eu creio. Deus tem um relacionamento com ele, né? É verdade, é verdade. Então, que bom, Risolene, fico feliz, viu? Muito bem. Graças a Deus. Puxa, muito bom mesmo. E aí, gente? Algum motivo para a gente orar? Já embarcando aí? No... E o meu pai também está muito melhor, viu, pessoal? Muito obrigada pelas orações. Louvado seja Deus, ele está bem melhor. Hoje ele estava até cortando as bananeiras aqui. Eu falei, pai, não faz isso, o senhor tem que descansar um pouquinho. Já está cortando as bananeiras. Pai. Ai. Eu peço oração, que amanhã a gente vai fazer uma viagemzinha, né, para distrair ele um pouquinho, que ele chegou meio abalado, triste. Aí eu digo, vamos dar um passeio e a gente vai ficar
vai para Garanhuns, vai ficar até terça-feira, né? Para que a viagem seja tranquila e que Deus continue trabalhando e ajudando ele nesse processo de cura, né? Amém. Porque não é fácil um relacionamento de 3 anos terminar assim sem deixar algumas marcas, né? Com certeza. Sim. Perfeito. Que mais? Mais algum motivo para a gente orar? Não? Não, Amém. tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, então. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Sim, Senhor. Louvado seja o teu nome. Opa, Te engrandecemos, Deus. sim, Clamamos que venha o teu reino, Senhor. sim, Senhor. Manifesta na tua igreja a eternidade, Senhor, os valores eternos do teu reino, Senhor. Amém, Pai. Manifesta o amor entre nós, Senhor. Sim, Senhor. Senhor, que não estejamos alheios às realidades que nos cercam, Senhor, mas que estejamos presentes, Senhor, nas dores, nas alegrias, Senhor, daqueles que nos cercam, Senhor. Sim, Sejam Senhor. pessoas crentes no Senhor ou descrentes, Senhor. Que nós não estejamos alheios, Senhor, à vida que vivemos aqui, nesse tempo, nesse lugar, Senhor. Mas que estejamos, de fato, vivendo a realidade presente, com os olhos abertos para essa realidade presente, Sim, mas vislumbrando e trazendo vislumbres da eternidade, Senhor. Amém, Senhor. Que essa palavra que nós ouvimos hoje, que refletimos sobre ela, Senhor, que ela se faça real no nosso dia a dia, Senhor. Esse desafio de manifestar o reino de Deus aqui agora seja um desafio presente no nosso dia a dia durante essa semana, que o seu Espírito nos faça lembrar dessas palavras, Senhor. Que o Espírito nos faça lembrar, Senhor, de que nós não estamos aqui permanentemente, mas nós estamos aqui de passagem, Senhor, e que estamos aqui com uma missão muito clara, um propósito muito claro. Sim. Que nós não vivemos para essa realidade, que nós vivemos para uma realidade eterna, futura. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito no coração do Arthur, Senhor. pela forma como o Senhor o tem tocado esses dias, Senhor. E te pedimos pela viagem que eles vão fazer amanhã, ele e a Risolene, Senhor. Que o Senhor cuide dessa viagem, que eles possam ter um bom tempo juntos, como mãe e filho, que eles possam ter um tempo de distração, de relembrar momentos, Senhor, de viver novos momentos, Senhor, e que isso seja edificante para os dois, Senhor. Para que a relação deles seja tratada, Senhor, para a relação deles seja edificada de uma forma especial, Senhor. Que o coração do Arthur se converta. A tua palavra diz que o Espírito Santo viria, o Espírito de Elias viria e converteria os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que nessa oportunidade, Senhor, o coração da Risolene seja convertido ao coração do Arthur e o coração do Arthur seja convertido ao coração da Risolene, Senhor. Que eles sejam tocados, Senhor, nessa viagem, Senhor, de uma forma que talvez eles nem tenham experimentado ainda, Senhor. Mas que o Senhor faça isso, que o Senhor proteja eles nessa viagem, cuide deles, Senhor, e cuide dos corações deles nessa viagem, Senhor, para que o teu reino se manifeste, que as relações sejam cada vez mais curadas e cada vez mais moldadas para essa realidade eterna que nós conversamos aqui hoje. No nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor abençoe cada um que está participando dessa reunião, Senhor, em suas questões pessoais, em suas dores, Senhor, e que, Senhor, nós não estejamos alheios um ao sofrimento do outro, mas presentes nos sofrimentos uns dos outros, Senhor, assim como Jesus fez por nós. Se fez presente na nossa dor, na nossa realidade, e não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou para viver como um de nós. Que nós estejamos aprendendo a também participar das realidades uns dos outros. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, esse é o último sábado do mês de novembro. Como de costume,
no primeiro sábado do mês, nós fazemos uma celebração de ceia, tá? Então, eu queria recomendar que os irmãos, o Dazaev e a Risolene, acho que ainda não participaram de ceia conosco, eles são mais novos, chegaram há menos tempo, a Débora também, daí eu aviso no grupo também. Nessa primeira reunião, a gente separa os elementos, né? Pão e o cálice, e para a gente celebrar juntos. A gente entende que a presença de Jesus na ceia é uma presença online também, né? Ele não está mais corporeamente entre nós, né? Mas quando nós celebramos a ceia, nós nos unimos a Ele e à igreja do mundo todo, né? E tempo e espaço, né? Ou seja, existem irmãos que no momento que nós estivermos celebrando, estão também ao redor do mundo celebrando a ceia, e há irmãos que celebraram no passado, no futuro, e nós estamos nos unindo a eles em um corpo só, né? Então nós entendemos dessa forma a celebração da ceia. E gostaria muito que todos participassem, né? Na semana que vem, então. Aí, o que vai ser servido, assim? A gente, assim, cada um participa com o que tem, né? Então, assim, tem gente que tem gente que o Lepe faz o próprio pão. O Lepe ele faz o próprio pão para ceia. Sim. O Rafa tem vinho e tal, toma vinho, né? Vinho. A gente aqui em casa geralmente é suco em pó mesmo. Quando tem um suco integral, toma com suco integral. O importante não é. E assim, já quero deixar bastante à vontade, os irmãos, se houver qualquer dificuldade em providenciar os elementos, me manda uma mensagem. Não deixa de participar por causa disso. Se houver qualquer limitação, fala, puxa, ou não tem um recurso, ou não tem aqui perto, me manda uma mensagem, tá? A gente providencia. Tá bom? Ótimo. O importante é a gente estar conectado nisso. O importante é isso. Muito bom. Tá bom? Beleza, pessoal? Se Deus quiser. Então, e eu vou convidar meu marido também para participar, né? Perfeito. Era isso que eu ia falar também. Porque a minha esposa, ela não... Dia de hoje a gente vai lá para minha sogra. E hoje eu não fui, né? Que eu queria falar um pouco. Lá eu estava muito perto da minha sogra e família. E fica legal tá falando. Aí eu fiquei em casa. Mas aí eu falei com ela para sábado ela já assistir comigo. Aí eu tô vendo se eu consigo um cunhado para assistir também. Legal. Outra questão, tá? Eu já abordei numa reunião, mas é legal falar com vocês. A gente não coloca nenhuma restrição a quem participa ou quem não participa da ceia, tá? Eu não entendo que o texto em que Paulo fala sobre a ceia, ele diz assim, examine-se e coma, né? Então, eu acho que esse é um momento de análise mesmo, né? De todos nós olharmos para dentro, olharmos quem nós somos, nos arrependermos e comermos de fato, né? Não deixar de comer. Porque comer é imperativo, né? O comer é imperativo, exatamente. Não é não coma. Porque se eu for me analisar e encontrar empecilho, eu vou achar, né? Mas eu me lembro que esse sangue e esse corpo partido foi exatamente por esse pecado, né? Foi exatamente por causa do meu pecado, né? Então, nós não entendemos que há alguma restrição para participar da ceia, né? Mas sim que nós devemos olhar para nós, examinarmos e falar, puxa, se não fosse Jesus, eu estava lascado mesmo. Graças a Deus por esse sangue bendito, por esse corpo partido em meu favor, né? Então nós entendemos dessa forma, tá? Então não existe nada que te diga assim, por causa disso você não deve participar. Nós não entendemos dessa forma, tá bom? Então todos são bem-vindos, convidados, convocados para participar. Ok. Tá bom? Ótima semana para vocês. Deus viu? abençoe. Deus abençoe Vocês também. Obrigado. Abração, gente. Boa semana. Deus abençoe. Boa semana aí. Tá, boa semana, Tchau. galera. Beijo, Radar. Ela não tá aqui hoje. Não tá.
Manda o meu beijo para ela. Pode deixar. Davi, Manda o meu cheiro. Davi, eu vou Oi. ficar muito feliz no dia que eu escutar sua voz. Na próxima, eu prometo. Tá bom. Tchau, gente. Bom final de semana, Tchau, tá? pessoal. Deus Deus abençoe. abençoe. Até mais. Amém. Tchau, tchau. Tchau.